Olá, amigos que acompanham o Notícias e Mais, principalmente o Facebook do Notícias e Mais, a nossa fanpage. Hoje, nesta terça-feira, dia 22, teremos mais uma live. Desta vez, a live com o tema Energia Solar, Curiosidades, Implantação e Economia com a Energia do Futuro. Estamos recebendo hoje o Danilo do Ouro, que é técnico em eletrônica, graduando em Engenharia Elétrica pela Univasf e sócio proprietário da 2D Construtora, e trata muito bem desse assunto, energia solar. Então, desde já a gente agradece aí a sua participação, vá compartilhando aí esta live. Se você tem curiosidade aí sobre este tema, fique à vontade também para participar e acompanhar com a gente esta live de hoje. Agradecer o Leandro Daniel, também o Danilo do Ouro, boa noite. Justificar por enquanto, né, a ausência aí do nosso colega Macário, mas por motivos aí de força maior, o Macário ainda não conseguiu participar da nossa live, mas a qualquer momento ele pode chegar aí e participar do bate-papo com a gente aqui sobre esse assunto. Então, mais uma vez, Danilo, boa noite, seja bem-vindo aí à nossa live. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Leandro Daniel. Boa noite a todos os nossos telespectadores, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para nós tratarmos desse assunto tão relevante que vem crescendo bastante nos últimos tempos. E, de antemão, eu queria parabenizar vocês, Sérgio, Leandro Daniel, Macário e demais profissionais pelo Dia Internacional do Radialista, essa profissão tão importante e que contribui muito para a nossa sociedade. Ok, Danilo, obrigado. E para a gente começar, como é que funciona essa questão da energia solar ou a energia fotovoltaica, que está sendo bastante discutida nesse momento, com relação a esse tipo de energia, principalmente aqui no Brasil, bastante discutida, o Danilo? Pois bem, cientificamente falando, se nós fôssemos falar acerca da energia fotovoltaica, o seu modo de funcionamento, nós temos aí uma fonte renovável inesgotável a nosso favor, que é o Sol, e através desses raios solares que incidem a luz sobre os painéis fotovoltaicos, painéis estes que são fabricados a partir de materiais semicondutores, como o silício, como o germânio, dentre outros materiais, a partir da agitação das moléculas, das células, melhor dizendo, desses painéis fotovoltaicos, a energia solar ela é convertida em energia elétrica na forma de corrente contínua. Por isso, é necessário a instalação também de um equipamento chamado inversor, que transforma essa energia elétrica em corrente contínua para a corrente alternada, que é a energia usualmente que nós temos nas nossas residências, no comércio e que nós utilizamos. Então, essa energia, a partir desse inversor e dessa conversão, ela é distribuída para o medidor da concessionária, no nosso caso aqui da Bahia, a Coelba, e a partir do medidor é repartida, aí, redistribuída para os cômodos da casa, para você utilizar seus eletrodomésticos, acender a sua lâmpada e fazer uso como bem entender. Boa noite, Sérgio, Danilo, agradecer a presença do Danilo também, agradecer. Danilo, eu queria agradecer também o público que já está começando a interagir, além de acompanhar, de assistir a nossa live. Danilo, eu queria saber se existe classificação, como se dá a classificação dentro desse sistema de energia solar, sistema fotovoltaico? Pois bem, a energia solar ela é subdividida em alguns grupos. Nós temos dois termos que vêm do inglês, que é o on-grid e o off-grid. On, para tradução, significa conectado ou ligado. Então, é mais ou menos a conexão do sistema solar com a rede da concessionária. E o off-grid, off, quer dizer desligado, então é sem conexão à rede. Então, existem os sistemas que são conectados
ao sistema da concessionária, no nosso caso, volto a repetir, a Coelba, mas cada estado tem a sua concessionária responsável, e os off-grids, necessariamente, eles não precisam ter conexão com a rede da concessionária, que é aquele sistema comumente conhecido como sistema solar com baterias, ou até mesmo aqueles sistemas solares propícios para o bombeamento da água a partir da energia solar, é o bombeamento solar. Então, on-grid conectado à rede e off-grid sem conexão à rede. Ô Danilo, a maior matriz energética do Brasil é a hidrelétrica, né? E com relação a outros potenciais, a hídrica, melhor dizendo, né? Com relação a outros potenciais de energia limpas chamados no Brasil, como é que estão esses números? Bem, segundo dados oficiais pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, o maior potencial, como você disse, atualmente, e acredito que seja muito difícil, a energia hídrica, que é a partir das hidroelétricas, que corresponde a 60% da geração atual do Brasil, seguido pela energia eólica, arredondando números, cerca de 9%. Em seguida, vem, em terceiro lugar, biomassa, gás natural, petróleo, carvão mineral e, infelizmente, digo isso, e logo mais na frente nós vamos entender por que é que eu digo infelizmente, a energia solar só está situada na 7ª colocação, com cerca de 1,7% da matriz energética brasileira. Mas, ao longo da nossa conversa, eu vou especificar para vocês que esse número, ao longo dos anos, ele vem crescendo bastante e temos uma expectativa, com base na projeção, que a energia solar ela vai crescer bastante nesses próximos 2 anos. Danilo, eu queria entender, eu queria entender um pouco mais em relação a essa questão do público. Eu lembro quando era criança, adolescente, eu sempre morei boa parte da minha vida na zona rural, de Campo Formoso. E energia solar, quando a gente falava de energia solar, era uma coisa que a gente vê assim como público-alvo, mas o pessoal que morava na zona rural. Tanto quando às vezes vinha para a cidade, embora muita gente aqui sabia da necessidade, da importância da energia solar, mas a gente não via se discutir, por exemplo, empresas, comércios, enfim. Eu queria que você destacasse um pouco mais em relação a esse desejo, ou necessidade, digo melhor, esse interesse, inclusive de comerciantes, em utilizar esse sistema de energia que é diferente, pelo menos nessa parte do custo, ou até mesmo nessa parte mais, quando a gente fala de sustentabilidade, o porquê do público-alvo ter intensificado aí nos últimos anos. Ou eu posso estar me equivocando um pouco em relação a essa velocidade de amplitude do público, de abrangência do público. Você tem razão, só que essa perspectiva ela vem mudando ao longo dos anos. De fato, realmente, antigamente, quando falávamos em energia solar, só classificávamos as pessoas que moravam em locais remotos, que não tinham acesso à energia elétrica, e, de fato, esse tipo de investimento, há alguns anos, era um pouco alto, e isso vem mudando gradativamente, mas hoje, com a facilidade desses sistemas, eles poderem ser interligados com a rede da concessionária, então o público-alvo deixou de ser apenas o pessoal da zona rural, começou a incluir também clientes residenciais, comerciais, industriais, porque a vantagem de se ter um sistema solar instalado na sua residência, no seu comércio, na sua indústria, é que a energia gerada através do seu sistema solar, como ele é conectado à rede da concessionária, caso haja um excedente de geração de acordo com o seu consumo, você não perde esse tipo de energia.
Então, essa energia ela fica armazenada num banco de dados da concessionária, no nosso caso a Coelba, e o cliente ele tem um prazo de 60 meses para poder consumir essa energia. Então, se nós considerarmos que 60 meses são 5 anos, o cliente ele tem um controle do tanto que ele está gerando de energia e o quanto ele pode consumir, sendo que ele pode disponibilizar também para outras residências, outros pontos, não necessitando da instalação de outro sistema fotovoltaico, porque, como eu disse, é conectado à rede da Coelba. Então, se o cliente, porventura, tiver 5 contas de energia cadastradas no seu CPF, no seu CNPJ, com uma única instalação, ele pode creditar, ele pode abranger esse sistema solar para abastecer todas as residências, estabelecimentos comerciais que ele desejar. Danilo, pode continuar, Leandro. De concluir rapidinho, Danilo, quando eu falei isso, tem alguns comentários aqui do pessoal em relação a acesso, essa questão financeira. Quando eu digo que na zona rural a gente eu via muito na zona rural, onde não tinha energia elétrica, mas assim, tem também essa política de incentivos por meio de governos, não lembro se estadual ou federal, fazer com que aquelas placas chegassem nas comunidades que os moradores conseguiam comprovar que tinham renda bem baixa mesmo. Eu lembro que algumas comunidades conseguiam assim acessar, eu não lembro, como falei, porque muitos anos, eu era adolescente, mas eu lembro de algumas comunidades lá depois, eu sou do Brajão da Caatinga, depois do Brajão, o Brajão tem energia, né? E algumas comunidades que tiveram dificuldades em acessar a energia elétrica, mas assim, as placas solares chegaram também bem antes da energia solar, eu digo melhor, da energia elétrica, né? Como ainda tem muitas localidades que não disponibilizam da energia elétrica. Só para reforçar em relação à questão do acesso também, né? Necessidade do incentivo do poder público na oferta do aparato tecnológico, dessas tecnologias. Essa política ela ainda existe até hoje. Algumas famílias de baixa renda que conseguem comprovar que não têm condições, e também a concessionária ela disponibiliza alguns kits para essas pessoas de vulnerabilidade econômica, porque, vejamos, tem certas localidades que o custo para a implantação da energia elétrica através de poste, de cabeamento, de uma série de fatores de logística, faz com que a concessionária coloque na ponta do lápis e veja que não é economicamente viável para ela disponibilizar esse bem tão comum que é a energia elétrica. Então, uma alternativa para isso é disponibilizar alguns kits de pequeno porte, logicamente, para que essas famílias sejam abastecidas e consigam ter acesso à energia elétrica e que consigam viver tranquilamente. Danilo, tem um comentário interessante aqui da Amorim, que ela diz: eu até que queria essa energia solar, mas já ouvi falar que o governo vai tributar e vai ficar igual à energia convencional. Pela energia limpa, valeria a pena. Acontece isso às vezes também, Danilo, quando o cidadão começa a se dar bem com alguma coisa, ou surge alguma coisa benéfica para o cidadão, o governo já fica de olho e já começa a pensar em lucrar financeiramente com essa situação. Ou não existe isso, o governo está vendo isso com bons olhos, inclusive tem investimentos do governo. Recentemente o presidente esteve aí, parece que no Rio Grande do Norte, ou no Piauí, não sei, inaugurando lá uma questão de energia solar, acho que uma das maiores do Brasil, e o governo vê isso aí com bons olhos, incentiva, ou pensa nessa questão de tributação. Como é que está a legislação nesse sentido? Houve-se boatos que haveria essa tributação. No entanto, não passou de especulação, o Congresso chegou a cogitar, entrar em votação, só que isso foi logo descartado, ao ponto que, nesse período de pandemia, do qual nós estamos passando atualmente, muitas pessoas chegam a me perguntar se os kits, se os equipamentos, se a instalação da energia fotovoltaica houve uma alteração abrupta, assim, com relação a valores, e por incrível que pareça, não. O governo recentemente até isentou,
porque a maioria desses equipamentos são importados, então o governo acabou isentando os impostos e os preços eles permaneceram intactos, o que faz com que as pessoas elas tenham consciência que essa energia ela é necessária e que quem ainda não tem esse tipo de sistema instalado está perdendo a oportunidade de economizar e de gerar sua energia limpa, renovável, sustentável, sem falar também que você pode bater no seu peito e dizer, esse sistema é meu. E nós vamos falar mais em breve sobre as vantagens, as desvantagens e por que as pessoas elas realmente precisam olhar com bons olhos para a energia fotovoltaica. Hoje, no cenário mundial e também em nível de Brasil, como é que o Danilo avalia o caso da Bahia, por exemplo, se destacando aí no cenário nacional, além de tudo isso que você já comentou, como é que as autoridades ou os governantes, seja em nível de Estado, governo estadual, quer dizer, do Estado da Bahia, governadores, ou então prefeitos, essa importância, esse crescimento, principalmente aqui no nosso Estado, mas pode falar também em nível de Brasil, esse crescimento, ou ainda trazer essa realidade, ainda mais em nível de mundo, o Danilo pode dizer. Apesar de essa crescente da energia fotovoltaica no Brasil, a nível mundial, o nosso país ainda está um pouco atrasado com relação à implantação de sistemas fotovoltaicos. Então, só a nível de curiosidade, de conhecimento, em termos de sistemas implantados em todo o mundo, a gente aparece aí a China em primeiro lugar, seguido pelos Estados Unidos, a União Europeia, e o Brasil ocupa, infelizmente, a 16ª colocação no ranking de países que têm sistemas fotovoltaicos implantados. Falando um pouco mais da nossa realidade, do Brasil, a Bahia, que se encontra no estado do Nordeste, teria grande potencial pelas condições favoráveis que possibilitam a implantação de sistemas fotovoltaicos. No entanto, a gente vê que no ranking brasileiro, o primeiro colocado em número de sistemas instalados é Minas Gerais, seguido pelo Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Goiás, e a Bahia, ela aparece aí na 10ª colocação. Então, não sei eu se por conta do alto investimento e por nós estarmos numa região que, apesar do clima ser favorável, os investimentos são menores, mas cada vez mais pessoas de outros estados, de outras regiões, têm vindo ao Nordeste para implantar os seus sistemas fotovoltaicos. Cada vez mais investidores, empresas têm conseguido concessões para a implantação, para a criação dos seus parques fotovoltaicos, porque, de certo modo, a implantação desses sistemas fotovoltaicos, eles contribuem cada vez mais para uma diversidade da matriz energética do Brasil. Imagine que no seu bairro tenha um vizinho seu que resolva colocar energia fotovoltaica, então, ali no seu bairro vai ter um ponto de acesso da energia gerada que pode ser redistribuída a uma curta distância, não contribuindo para a concessionária, evitando o investimento em transformadores, em poste, em cabeamento. Então, há quem diga que a concessionária ela vai sair perdendo, mas se nós olharmos com bons olhos, ela sai, de fato, ganhando com tudo isso. Quando o Danilo... Eu só ia comentar assim, rapidamente. Quando o Danilo fala que a Bahia está em 10º lugar, levando em consideração o tamanho do Brasil, levando em consideração as desigualdades socioeconômicas, questão de oportunidade de emprego, o que lá na frente poderia facilitar o acesso, a compra, enfim. Mas, assim, apesar do atraso, já é uma posição
significativa, não? A Bahia está, pelo menos, em 10º lugar em relação aos demais estados do Brasil, principalmente do eixo sul-sudeste? Se nós considerarmos que a Bahia ela está bem ranqueada com relação a outros estados no Nordeste, como Pernambuco, Rio Grande do Norte, até mesmo pela proximidade da Bahia com o primeiro estado bem ranqueado nessa questão de implantação de energia fotovoltaica, que é Minas Gerais. Então, isso facilita bastante e a nossa perspectiva é que esses números venham a aumentar cada vez mais e que as pessoas aproveitem essa fonte e as condições tão favoráveis que a nossa cidade, a nossa região, principalmente aqui do Rio São Francisco, do semiárido, tem para aproveitar a eficiência energética que esses sistemas fotovoltaicos podem promover. Bom, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando nesta live de hoje, energia solar, curiosidades, implantação e economia com a energia do futuro, com Danilo do Ouro, que é técnico em eletrônica, graduando em energia elétrica pela Univasf e sócio proprietário aí da 2D Construtora. Agradecer as pessoas que estão compartilhando e participando, agradecer também aí os nossos parceiros, a Netcom, que agora é Rex Internet. Escolha o seu novo plano, é só acessar o site www.rexinternet.com.br e conhecer os planos ou ligue 99908-1508. Agradecer também ao Sindicato aí dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitaf, tem serviços de aposentadoria rural, salário maternidade, pensão rural, BPC Loas, recibo de compra e venda e declaração de posse, parceria com a Advocacia Novaes e Dantas, telefone 3645-3386, fica na Avenida Juca Marques, no centro de Campo Formoso. Também a RB, assessoria e projetos, presta serviços como ITR, CCIR, CEFI, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, georreferenciamento, e fica na Praça do Comércio do Distrito de Lajes dos Negros, atende toda a região. Telefone 74999590083. Mais uma vez aqui, justificar a ausência do nosso colega Macário, ele teve um imprevisto, não conseguiu participar dessa live, mas na próxima já está aí junto com a gente mais uma vez, participando desses bate-papos aí, dessas lives, sempre com o convidado, trazendo um assunto para a gente debater, como esse de hoje, falando aí sobre energia fotovoltaica, energia solar. Ô Danilo, inclusive, você falou aí do potencial que tem o Nordeste, a Bahia, com essa questão do sol, mas uma curiosidade minha aqui, talvez seja também das pessoas que estejam acompanhando, no período do inverno, a nossa região aqui, ou em torno, pelo menos aqui da cidade também, tem um certo período de muita chuva e frio. Nesse período, como é que funciona? A energia tem essa dificuldade da geração, o sistema? Como é que funciona isso? Porque na parte principalmente da Caatinga, é só o ano inteiro, né? Mas aqui a gente tem essa particularidade do clima. Então, Sérgio, foi bem importante você tocar nessa questão. Muitas pessoas, elas confundem, até mesmo na terminologia, porque nós falamos sistemas fotovoltaicos. Então, fóton vem do grego, que significa luz. Então, o sistema fotovoltaico, ele funciona a partir da incidência dos raios solares e não necessariamente da incidência de calor. Então, até mesmo naqueles dias nublados, naqueles dias chuvosos, você vê que entre uma nuvem ou outra ainda há incidência de luz. Sem falar também que os sistemas fotovoltaicos, eles são dimensionados de acordo com um índice chamado HSP, que significa o índice solar da sua cidade. Aqui em Campo Formoso, por exemplo, é 5,32, segundo o site do Sandata. Então, o dimensionamento é feito com base nesse índice solar que varia de cada cidade e de cada estado para estado, e nós já calculamos a média da incidência anual dos raios solares em cada localidade. Só precisamos entender que, para evitar muitas perdas significativas, os locais eles têm que estarem localizados em áreas amplas,
sem sombreamento de árvores, de folhas, de prédios, porque isso faz com que o seu sistema tenha algumas perdas significativas. Então, no momento que o cliente deseja implantar um sistema desse solar, a empresa especializada vai até o local, faz uma inspeção, vê as condições que o local se encontra, os possíveis problemas e tenta solucionar de alguma forma, de modo que o cliente não tenha danos. Leandro, seu microfone acho que está fechado aí, está mutado. Está montado, tá ok, obrigado. Vou destacar aqui algumas perguntas do pessoal. A pergunta é sobre a implantação. Tem aqui essa pergunta da Reina Morim. Eu estou querendo implantar esse sistema também, Placeta Brejão da Caatinga. Tem também, em relação a uma outra pergunta, sobre como o projeto é apresentado ao produtor rural. E, enfim, e essa outra, qual a diferença de apresentação para a zona urbana? Eu queria que o Danilo comentasse um pouco mais aí sobre esse processo de implantação, como ele se dá, quais são os procedimentos, de que forma o interessado deve buscar o auxílio de uma empresa, de alguém da área, como o Danilo mesmo, para ver essa parte de implantação de placas fotovoltaicas. Pois bem, o primeiro passo que o cliente precisa tomar é procurar uma empresa especializada. No caso, já me coloco aqui à disposição, quem quiser entrar em contato com a 2D Construtora, nós atuamos aí na área da engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia ambiental, engenharia de segurança do trabalho, agronomia, e então você precisa procurar uma empresa especializada. Segundo, para que o seu projetista, a empresa, tenha uma real noção de qual é o seu consumo, ele precisa ter acesso às contas contrato, conhecidas como contas de energia. Isso pode ser facilmente identificado na sua conta de energia, na parte superior à direita da nossa conta de energia da Coelba, é fornecido lá o número de uma conta contrato, ou caso o cliente tenha preferência, ele pode informar também o CPF, o CNPJ, e nós fazemos a busca no site da concessionária e nós baixamos lá o histórico de consumo do cliente. Terceiro, o cliente, passado essas informações para a empresa, ele solicita um projeto de viabilidade econômica, onde nesse projeto nós vamos calcular quantas placas seriam necessárias para atender a demanda do cliente, e nesse orçamento também é informado o retorno financeiro, em quanto tempo o cliente terá o seu retorno financeiro, a economia mensal, anual e ao longo dos 5 ou dos próximos 8 anos. O cliente também, nós apresentamos para ele algumas linhas de financiamento, porque, como eu disse, volto a repetir, nem sempre as pessoas têm um capital expressivo para poder investir de imediato no sistema fotovoltaico, mas hoje a facilidade tem sido grande, as agências bancárias têm disponibilizado algumas linhas de crédito específicas para a energia solar, e de posse desse orçamento, desse projeto de viabilidade econômica, o cliente vai ali comparar, negociar as melhores condições, pensando sempre em qualidade, segurança, durabilidade e o que realmente importa, que é a economia. Então, muitas vezes, quando você opta por um financiamento através de uma agência bancária, ali o gerente ele vai te mostrar as vantagens, e quem não gostaria de pegar o valor que investe mensalmente pagando a concessionária em energia elétrica, usar esse valor para pagar o financiamento, e geralmente esse sistema fotovoltaico, esse investimento nos sistemas, eles retornam para os clientes em torno de 4 a 5 anos. Se nós considerarmos que os sistemas eles foram projetados para durar, segundo o fabricante, pelo menos 25 anos, então nós fazemos a diferença dos 25 anos
de projeção de durabilidade dos sistemas, diminuímos de 8 anos, que geralmente, de 8 a 5 anos, que é o tempo que o cliente vai pagar o seu financiamento, então restam aí 17 anos do cliente pagando, entre aspas, praticamente nada de energia elétrica, sendo que ainda vai continuar pagando, só que a taxa mínima, a iluminação pública. Agora, em termos de consumo, o cliente vai reduzir o seu consumo em cerca de 95%. Ô Danilo, e em relação a vantagens de projetos, por exemplo, só é vantajoso quem tem um grande projeto, ou seja, quem consome muita energia, ou quem tem uma grande propriedade rural que quer instalar esse sistema em sua propriedade rural e para ter uma grande produção, ou quem tem uma residência, ou seja, qual o consumo mínimo que vale a pena ser investido nesse tipo de energia? Respondendo a sua pergunta, Sérgio, praticamente todos os sistemas eles são vantajosos, porque se nós considerarmos um sistema muito pequeno, bem pequeno mesmo, que ele vai se pagar ao longo de 8 a 10 anos. Então, como eu disse, o sistema é projetado para 25 anos, então vão sobrar aí 15 anos de economia. Logicamente, existem alguns sistemas que, por conta do consumo ser elevado, quanto mais alto é o consumo do cliente, mais rápido o retorno do investimento dele será. Então, só para destacar uma dica, qualquer cliente pode nos procurar para fazer um dimensionamento e um estudo de viabilidade econômica. Alguns projetos eles serão pagos num período menor de tempo e outros projetos serão pagos num menor espaço de tempo. Agora, de modo geral, o que eu aconselho sempre aos clientes é que, se o seu projeto ele se enquadra num retorno financeiro entre 4 e 5 anos, ele já se enquadra basicamente no padrão que é praticado no mercado. Se ele é recuperado o seu investimento em menos que 4 anos, já é um sistema excelente. Sem falar que também pela facilidade das linhas de crédito, as linhas de financiamento, alguns bancos praticam meses de carência. Então, tem bancos que praticam 3 meses de carência, outros 6 meses de carência. Conheço agências bancárias que dão incentivo ao produtor rural e aí oferecem 3 anos de carência para o produtor rural. Então, se nós considerarmos que esses meses de carência o cliente não paga nem financiamento e nem a fatura da energia para a concessionária, então ele já vai ter uma economia de imediato. E ao longo dos anos, mesmo pagando a fatura do financiamento mensal, ele ainda vai continuar visualizando a economia, sem falar que depois que o sistema for realmente pago 100%, ele vai poder desfrutar dessa energia aí de forma gratuita. Financiamento, você comentou aí, mas assim, qual é a sua orientação quando alguém pretende fazer um financiamento para colocar placa fotovoltaica, sistema de energia solar, em seu empreendimento, na sua propriedade, enfim. Claro que cada instituição financeira tem uma forma de lidar, de tratar, de apresentar suas formas de financiamento. Mas, assim, de forma ainda mais detalhada, como o interessado deve buscar, ou quais instituições bancárias, financeiras, no tocante ao público de Campo Formoso, deve buscar para ter essas linhas de financiamento, esse financiamento para instalar o sistema de energia solar. E só para completar, Danilo, e esse financiamento ele é facilitado pelos bancos? Interesse deles mesmo ou tem uma contrapartida do governo, um incentivo do governo para esse tipo de financiamento? Alguns bancos eu posso até sugerir, porque já trabalhei e tenho um bom feedback com relação a eles. Agora, o cliente ele fica aberto a procurar qualquer instituição bancária. Hoje, praticamente todos os bancos eles têm essa linha de crédito específica, tanto para construção civil
quanto para a implantação de sistemas fotovoltaicos. Então, se o cliente ele já tem uma conta, um vínculo com o banco há anos, ele tem uma boa relação ali com o gerente pode até mesmo facilitar alguns trâmites e oferecer condições favoráveis para ele. Agora, a nível de conhecimento, nós temos o Banco do Nordeste, nós temos o Sicredi, Sicobi, essas cooperativas, temos o Banco Santander, o Banco Votorantim, que eles trabalham com essa linha de crédito de energia fotovoltaica. Logicamente, cada um pratica a sua taxa de juros. O Banco do Nordeste ele tem uma grande facilidade porque ele tem incentivos governamentais. Então, se o cliente ele tem um determinado interesse, ele procura uma empresa especializada, a empresa vai fazer o dimensionamento, a viabilidade econômica, e com base nisso cada instituição, ela oferece, ela passa para a gente um checklist de documentos necessários para o cliente dar entrada junto à instituição. Então, a gente pode até encaminhar para algumas instituições, o cliente ele pode ter uma conversa franca com o gerente vai fazer um estudo de acordo com a arrecadação dele, declaração de imposto de renda, os documentos pessoais, se não tem nenhuma restrição, todo o protocolo que os bancos geralmente utilizam. E a partir dessa avaliação do banco, o banco exige que a empresa seja credenciada junto aos órgãos competentes, que é o nosso caso, é credenciada ao CREA, tem selo de qualidade pelas instituições que gerenciam esses sistemas solares, precisa também do profissional técnico ser registrado no CREA, precisa que os quinais sejam enquadrados e uma série de fatores, de modo a apresentação das notas fiscais, tanto de serviço como de produto. Então, todo esse checklist nós temos acesso, passamos para o cliente providencia a documentação e nós fazemos esse meio termo, até mesmo auxiliando o cliente da melhor forma, de modo que o seu financiamento ele seja avaliado no mais breve tempo possível e que em pouco tempo, depois da aprovação, o sistema é instalado e ele comece a desfrutar e ter economia. Ô Danilo, esse sistema então pode ser usado de duas formas, ou seja, tem que estar vinculado à concessionária ou não? A exemplo até do comentário aqui do Ruberval Agapito, que ele diz, posso instalar um sistema sem precisar da concessionária, com geração de armazenamento? Ou seja, o pessoal do interior que tem uma propriedade que não tem a rede elétrica, então ele pode instalar o sistema para ter a energia dele mesmo ali, e por que tem que ser vinculado à concessionária em alguns casos? Como eu disse, os sistemas são classificados em on-grid, conectado à rede, e off-grid. Tem locais que não têm acesso à energia, então pode ser instalado um sistema off-grid com baterias. E para casos de irrigação, existe o bombeamento solar, onde o cliente extrai ali através de um poço artesiano, instalado uma bomba, então ele suga a água e coloca-se num reservatório, seja a média distância, a curta distância ou a longa distância, irriga durante o dia e à noite, a depender de condições de altura, nível estático e nível dinâmico, essa água que está armazenada em reservatórios pode irrigar por gravidade. Então, o cliente pode optar por sistemas conectados à rede e sistemas não conectados à rede. O que eu indico é que se o cliente ele possui acesso à energia elétrica da concessionária, instalando um sistema como esse, ele tem a vantagem de, caso haja um excedente de geração, que ele não consiga consumir aquela energia gerada através de seus painéis fotovoltaicos, ele vai ter a vantagem de poder consumir esse excedente ao longo dos 60 meses que eu mencionei anteriormente. Diferentemente do caso das pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Por exemplo, o bombeamento. Uma vez que cessou os raios solares durante o dia, ele não vai poder utilizar a energia solar à noite.
Mas, em contrapartida, ele pode utilizar também o sistema de baterias. Não aconselho para sistemas de bombeamento, porque como trata-se de bombas, a potência é um pouco elevada, e aí o sistema fica um pouco inviável. Agora, o cliente ele pode fazer a geração durante o dia da energia elétrica, armazenar nas baterias e consumi-las à noite, tranquilamente. Muito bem, bem explicado agora, tranquilamente. Eu queria te Entendi a perguntar, questão aí do... Olá, Leandro. eu queria te perguntar em relação aos principais problemas enfrentados por vocês da área, aqui no contexto de Campo Formoso e região, e ao mesmo tempo quais as demandas, a procura, qual o público que geralmente mais procura pelo serviço, nesse caso de vocês, Danilo? Hoje, no Brasil, Leandro, existem cerca de 304 mil unidades consumidoras, sejam elas comerciais, residenciais ou industriais, que já possuem um sistema fotovoltaico instalado. Aqui em Campo Formoso, o pessoal está começando a se despertar e muitas pessoas têm nos procurado, seja para a instalação de imediato de sistemas fotovoltaicos via pagamento à vista, porque tem muito cliente, principalmente nessa nossa região, de Brejão da Caatinga, Santo Mé, que trabalha com a irrigação e possui bombas de alta potência, 5 CV, 10 CV, 15 CV, 20 CV. Então, são bombas que exigem muito de um consumo elevado de energia elétrica. E, muitas vezes, quem não tem também o acesso à energia elétrica, utiliza-se de geradores movidos a combustíveis, como a gasolina e como o óleo diesel. Então, se você considerar que o óleo diesel ele está custando, em média, R$ 3,60, e para alimentar esse tipo de bomba precisa-se de muitos litros de combustível, então, ao final de uma colheita, o cliente vai perceber que ele está gastando muito com o seu gerador e ele poderia substituir essa irrigação dele por energia solar. Sem falar que, quando nós falamos de combustíveis, como gasolina, óleo diesel, querosene, entre outros, nós estamos poluindo o meio ambiente. O principal que as pessoas veem é a questão financeira, mas também nós estamos utilizando esse tipo de material, esse tipo de equipamento, poluindo o meio ambiente, deixando com que as árvores sejam afetadas, o leito dos rios, e isso não é bom. Então, é bem interessante nós unirmos o viável com o sustentável. E nessa linha aí, Danilo, você até já falou bastante sobre isso aí, o potencial, essa linha sustentável, as pessoas hoje em dia muito procurando isso, né? As empresas buscando produtos certificados que não agridam o ambiente, essa questão de todo mundo procurar aí a preservação. Você acha que tem espaço muito para crescimento dessa energia aqui na Bahia e também em Campo Formoso? Cada vez mais as pessoas vão despertar para o interesse da energia solar? Vão sim, com certeza, e eu acredito que através desse espaço que vocês estão disponibilizando aqui, muitas pessoas vão nos procurar. Também existem outras empresas capacitadas. Peço que procurem a 2D Construtora. Nós temos profissionais altamente capacitados, graduados nas principais universidades aí do país. Temos a facilidade de ter uma equipe disponível para caso haja algum problema nas suas instalações. A gente dá aquela assessoria, fazer aquele monitoramento. O que acontece é que, apesar de algumas pessoas optarem pela instalação de sistemas fotovoltaicos, infelizmente, muitas pessoas têm procurado empresas de outras cidades, de Petrolina, de Juazeiro, de Salvador. Não sei o porquê, não sei se por conta da informação, que não sabe que aqui em Campo Formoso tem pessoas que trabalham nesse ramo, mas uma vez que você dá oportunidade para as empresas locais, isso contribui para a geração de emprego, de renda, faz com que o capital ele gire ali no local, sem falar também da facilidade da comunicação interpessoal da empresa com o cliente. Eu acredito que isso seja um grande diferencial.
Te pergunta em relação a mercado, a gente está vendo o cenário na região de Campo Formoso, o crescimento desde da energia, através dos parques eólicos, que ainda estão nesse processo ainda de alguns complexos ainda em término de obra, mas a gente não vê ainda assim de forma efetiva. De que forma, de que maneira isso pode impactar ou não na atividade de vocês, nesse caso, que trabalham com placas fotovoltaicas, ou isso, de forma alguma, o sistema de energia que está em implantação em Campo Formoso não vai interferir, não vai influenciar? Quanto a essa parte de mercado, você comentava que o pessoal daqui procura profissionais da sua categoria, de cidades da região, enfim. E com a chegada dos parques eólicos aqui em Campo Formoso, com o funcionamento de forma efetiva, isso pode causar alguma interferência do ponto de vista econômico, financeiro? Leandro, eu acredito que tem espaço para todos. Então, você me perguntou sobre a questão dos parques eólicos. Se nós fizermos um comparativo de energia eólica com energia solar, geralmente quem implanta usinas e parques eólicos são empresas que têm um gabarito muito grande. É um alto investimento, requer uma área extensa, demora-se um tempo considerável para que essa matriz seja realmente finalizada. Um processo de construção de um parque eólico dura aí meses e até mesmo anos, e o diferencial com relação à energia fotovoltaica é que desde a pessoa que ganha pouco mais de um salário mínimo e meio, a pessoas que têm um grande poder aquisitivo, todos têm essas condições, têm condições suficientes, se procurar uma agência bancária ou se optar pelo pagamento à vista, de ter a sua própria unidade consumidora e geradora de energia fotovoltaica, sendo que requer um espaço muito pequeno para instalação. Esse espaço pode ser o telhado da sua casa, o que não implica em fazer grandes reformas. O espaço não vai ter que ser modificado, só vai haver uma reorganização para que o espaço seja realmente preenchido e que seja aproveitado da melhor forma possível. Ô Danilo, e a manutenção desse sistema? Ele dá muito problema? É cara a manutenção? É um sistema que depois que instalado, pouco problema aparece? Como é que funciona esse sentido? Às vezes a gente investe em um determinado sistema e acaba ele sendo aquela coisa que dá muito trabalho, manutenção, o custo da manutenção é alto. Como é que funciona nessa questão da energia solar? Então, Sérgio, como se trata de um investimento significativo, na casa dos R$ 1.000 por diante, então, pelo menos nós da 2D Construtora temos a preocupação de fazer um sistema confiável e que não venha trazer transtornos para o nosso cliente. Então, nós nos preocupamos no bom dimensionamento, na inspeção do local, na medição, na escolha correta dos materiais, porque como o mercado fotovoltaico está iniciando, é recente, se as pessoas elas utilizassem do mesmo raciocínio que elas adquirem um carro, elas compram um carro. Então, quando você vai comprar um carro, eu sempre costumo dizer que você se preocupa com a marca do carro, com as vantagens do carro, com a economia do carro, com a quilometragem do carro, se tem freio ABS, se tem trava, se tem vidro elétrico, se tem direção hidráulica. Então, tem muitos clientes que confundem e acham que sistema fotovoltaico são todos iguais. E não é verdade. Então, o cliente ele tem que ter um olhar mais minucioso, porque o sistema ele vai durar pelo menos 25 anos. Então, não deve ser um material de qualidade inferior, porque com o tempo as peças elas vão ser deterioradas, elas vão precisar de manutenção, e isso demanda tempo e gasto, tanto para a empresa quanto para o cliente. Nós, da 2D Construtora, nós oferecemos ao cliente uma garantia de tempo de serviço de 18 meses,
1 ano e meio, e a garantia dos equipamentos, as placas fotovoltaicas, por exemplo, o fornecedor, ele garante pelo menos 10 anos de garantia dos equipamentos, com 25 anos de 80% de eficiência. Os investidores, eles variam a sua garantia de 5 a 7 anos, aí vem estrutura metálica, as string box, o quadro de proteção, e nós prezamos pelos melhores equipamentos. Então, nós trabalhamos com os equipamentos da PHB, da WEG, da Sungrow, da ABB, da Fronius, e os equipamentos de proteção da Schneider, da Clamper, de marcas realmente que têm um peso no mercado e que dão confiança para a gente, que é integrador, e para o cliente que quer que o seu sistema funcione normalmente. Danilo, ainda nesta linha, existe relatos ou incidências de acidentes com descargas elétricas ou problemas causados por descargas elétricas? Tem alguma relação com isso? Corre o risco de queimar alguma coisa quando tem incidências de raios, essas coisas assim? O que é que acontece? Existe um equipamento no sistema fotovoltaico, além das placas e do inversor, que é chamado de string box. Essa string box é composta por equipamentos de segurança que protegem tanto a parte de corrente alternada, que é a ligação do inversor com o medidor da concessionária, quanto dos painéis fotovoltaicos para o inversor. Então, protege tanto a parte de corrente contínua quanto a parte de corrente alternada. São equipamentos indispensáveis na parte elétrica de toda e qualquer instalação. Nós estamos falando de quê? De disjuntores, de proteção, estamos falando de DPS, de DR, de fusíveis, todos os equipamentos que protegem os seus elementos. Porque, como nós estamos falando de um inversor, de uma string box, estamos falando de um medidor da concessionária, porque a concessionária ela só vai protocolar o seu projeto se realmente estiver em todas as normas. Se tiver incluso a NBR 5410, a NR10. Então, se o seu projeto não estiver enquadrado em todas essas normativas que a concessionária exige, o seu projeto ele vai ser barrado. E isso é bom, porque oferece uma segurança para a equipe instaladora e para o cliente. Porque imagine só se um inversor, que é um investimento altíssimo que você faz, chega a queimar. Então, é melhor queimar um fusível ou desarmar um disjuntor que protege o seu sistema e é facilmente identificado o problema e resolvido. Danilo, vamos falar de investimento. Digamos que, enfim, alguém tem interesse, se for viável, fazer uma simulação. Por exemplo, uma residência com 3 cômodos, 3 quartos, 2 salas, uma cozinha, 2 banheiros, área de serviço, que é básico geralmente em residências. Uma família com 5 a 6 pessoas. Agora, assim, por alto, eu não sei se você vai poder fazer essa simulação em termos de investimento, mas quanto é que, pela lógica, poderia sair, assim, um investimento de uma família de 5 a 6 membros, com essas características que eu te falei, descrição de 3 cômodos, quartos, 2 salas, cozinha, 2 banheiros, área de serviço, que a Danilo já pode dizer assim. Tem o pessoal comentando assim em relação a valores, não, claro, trazendo essas informações, esses detalhes sobre a tamanho de família e da família e da extensão da casa. Dependendo da resposta aí, Leandro, ou Danilo, Leandro já assina o contrato agora, viu? Aí, dependendo da... Então, Leandro, essas variáveis, elas podem mudar de acordo com o seu consumo. Então, o consumo, ele é medido através do histórico das suas contas-contrato. Então, supondo que essa residência que você mencionou, ela possua 3 a 4 quartos e cada quarto, num calor desse da nossa cidade, tenham ar-condicionados, que à noite as pessoas elas usem e esbanjem do chuveiro elétrico, que é o grande vilão aí das contas de energia, e que tenha vários equipamentos aí, utilizem as tomadas como carregador de celular, tenha um freezer na sua casa, que tem um consumo considerável, vamos supor de 1.500 kWh mês.
Então, com um consumo de 1.500 kWh mês, se nós considerarmos o preço do quilowatt praticado aqui na Bahia de 86 centavos, esse cliente ele vai ter um consumo aí na faixa de R$ 1.290, mais as taxas de iluminação pública, a taxa mínima, que varia de acordo com o tipo de ligação da sua residência, seja monofásico, bifásico ou trifásico. Para redes monofásicas, é exigido pelo menos o consumo mínimo de 30 kWh mês, bifásico 50 kWh mês e trifásico 100 kWh mês. Então, ele tem um gasto aí mensal de R$ 1.290 de energia elétrica. Esse sistema, dimensionado aqui para a nossa cidade, seria utilizado basicamente 35 painéis de 335 watts. Um projeto desse ficaria em torno de 45 para 50 mil reais. Então, se nós considerarmos que desses R$ 1.290 o cliente vai economizar cerca de 95% desse valor, então ele vai ter uma economia aí no ano de R$ 14.700. Então, se o seu projeto custou R$ 50 mil e ele economizou no primeiro ano R$ 14.700, então significa que ele já teve um retorno do investimento dele de cerca de 29%. Se nós considerarmos, falando um pouco de economia agora, que a taxa Selic, ela pratica um juros de 2,25 ao ano e a poupança de 1,69 ao ano, 29% do retorno do seu investimento é um atropelo na taxa Selic e na caderneta de poupança. E se a gente pensar ainda que o cliente ele opta por adquirir um carro diretamente da concessionária, todos nós sabemos que uma vez que você compra o carro e ele sai da concessionária, quando coloca-se o pé para fora da concessionária, ele já se desvalorizou cerca de 10% a 15%. Então, economicamente falando, a instalação da energia fotovoltaica, ela traz uma vantagem enorme e uma economia considerável para o cliente. Então, nesse investimento de 50 mil reais, 45 mil reais, o retorno do cliente seria em torno de 41 meses. Então, pouco mais de 3 anos e meio, o cliente já teria o seu retorno feito do seu investimento, e dos 25 anos que o projeto foi projetado, lhe sobrariam aí 22 anos sucessivos de economia que ele agradeceria muito. Ô, Danilo, estamos chegando aí ao final da live, então o que os clientes internautas podem encontrar aí na 2D Construtora, uma vez que estamos batendo papo aí com o Danilo do Ouro, que é um dos sócios dessa empresa, sócio proprietário na verdade, com a garantia dos produtos, né, dos serviços prestados aí pela 2D Construtora. Pode falar aí sobre esses serviços prestados, né? Inclusive tem até aqui a participação da pessoa que está acompanhando aqui, a Kessia, né? Kessia Borges. Ela diz, gostaria de saber se a empresa trabalha também com inversores, fazendo com que a energia funcione trifásica. Nós trabalhamos com qualquer situação que o cliente nos apresente, seja rede monofásica, bifásica, trifásica. Por exemplo, nós já instalamos sistemas na cidade de Salvador e a sua tensão nominal de entrada da concessionária é 127.220. Aqui em Campo Formoso, os aparelhos eles funcionam no 220 volts e tem redes trifásicas que funcionam a 380 volts. Então, nós vamos analisar a demanda do cliente, a necessidade dele, e o que for necessário, nós faremos um dimensionamento correto e apresentaremos a proposta para que ele venha encher os olhos e ter um interesse ainda mais de optar pela implantação do seu sistema fotovoltaico. Então, a empresa 2D Construtora, ela surgiu aí há pouco mais de um ano. 2D, numeral 2, letra D, vem da ideia do meu nome, Danilo do Ouro, e do meu sócio, Diego Oliveira. Apesar da empresa ela ser recente, eu já trabalho na área faz algum tempo. Eu sou técnico em eletrotécnica pelo CETEC, técnico em eletromecânica pelo SENAI,
também sou técnico agropecuário pelo IF Baiano, trabalhei como jovem aprendiz na companhia Liga Ferros da Bahia, a Ferbasa, e depois optei pela saída para fazer a graduação de engenharia elétrica. Então, já estou quase finalizando o curso, e meu sócio, Diego Oliveira, ele trabalha há mais de 10 anos em construtoras, inclusive em Salvador, e tem uma vasta experiência, também é graduando em engenharia, e como nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos com uma série de engenheiros bem capacitados, profissionais, e nós temos para oferecer um serviço de qualidade, porque a nossa empresa ela se preocupa com a qualidade. Nós credenciamos a nossa empresa junto ao órgão competente da Bahia, que é o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A nossa empresa ela é certificada pelo selo do Portal Solar. A nossa equipe é altamente qualificada por profissionais graduados e pós-graduados. Nós temos preços e condições de pagamentos acessíveis. Quem tiver interesse, nos procure. Pode optar pelo pagamento à vista, via boleto bancário, cartão de crédito, linhas de financiamento. O que for mais conveniente para o cliente, a gente está à disposição para ajudar. E nós trabalhamos temos um minucioso olhar, com um sistema bem acabado, com as garantias, tanto de fabricante quanto de serviço, com os melhores materiais. Então, eu sugiro ao cliente que, quando ele receber uma proposta, de qualquer que seja a empresa, ele faça uma pesquisa, ele tente garimpar o maior número de informações possíveis, porque é um sistema que requer um investimento muito alto. Então, procure optar pelos melhores materiais, pelas melhores marcas, porque, como diz o ditado, muitas vezes o barato sai caro. Então, se a diferença de orçamento de uma empresa para outra for algo que não seja tão significativo, opte pelo melhor serviço, procure um feedback de clientes que já tiveram projetos executados por essa empresa, e eu tenho certeza que eles vão te oferecer um bom serviço e as melhores condições, e você vai ver a economia chegar na sua casa, no seu bolso, em pouco tempo. Muito bem, Leandro, tem mais um questionamento aí? Alguma dúvida? Tá, o microfone, Leandro. Mais uma vez aí, passei aqui. É isso. É isso, Danilo. Agradecer aí mais uma vez as informações muito preciosas, importantes. O pessoal comentando bastante, elogiando aí o seu profissionalismo, o seu trabalho aqui em Campo Formoso. E que em outro momento a gente possa também tratar desse e de outros temas relacionados aqui no município de Campo Formoso, para o município de Campo Formoso, principalmente. Lembrando que essa live aí sobre esse tema, energia solar, curiosidades, a implantação, a economia, né, falando aí sobre essa energia do futuro, como ela funciona, ela também vai ficar disponível aí no nosso canal no YouTube, né, youtube.com/notícias e mais. Inclusive você pode se inscrever lá, para justamente ficar sabendo aí, aciona lá o sininho para ficar sabendo das notificações sobre as nossas próximas lives. Acompanhe o nosso canal aí, noticiasmais.com.br, e lá vai ficar disponível para você acompanhar mais uma vez a live e tirar todas as dúvidas. Danilo, foi muito enriquecedor, foi bom demais conversar com você sobre esse assunto, essas dúvidas, né? É um tema bem amplo, né, que realmente contém várias particularidades, muitas coisas técnicas, né, que precisa um profissional explicar e como funciona, se vale a pena investir. Vale a pena, claro, que pela economia, né, a longo prazo, e a questão de realmente ser uma energia limpa e cada vez mais crescendo aqui em Campo Formoso, na Bahia, e o Brasil inteiro de olho, né, estão voltados aí, governo e público também, voltado para essa questão da energia limpa, tanto a eólica como a solar, cada vez mais crescendo esse tipo de energia no Brasil. E essas informações foram muito enriquecedoras aí para a gente conhecer um pouco mais sobre esse sistema. Mais uma vez, muito obrigado aí pela participação conosco. Eu agradeço a você, Sérgio, ao Leandro Daniel, ao Macário, que não pôde se fazer presente nessa entrevista. Agradeço ao blog E Mais Notícias por esse espaço aberto, não somente para mim,
mas também para outras pessoas que dentro da sua área de especialização e do seu domínio tentam trazer informações que sirvam de conhecimento para toda a população. E se você, Sérgio, Leandro, Daniel, você que nos ouve, nos assiste, tem interesse em implantar energia fotovoltaica, nos procure na nossa página no Instagram, 2D Construtora Limitada. Lá tem maiores informações, você pode chamar, entrar em contato com o meu perfil, vou deixar o meu número de telefone, 7491204468. A gente faz um dimensionamento, uma visita e tenta fazer um orçamento. Em 24 horas a gente entrega um orçamento por conta de não poder fazer visitas presencialmente ainda por conta da pandemia, mas a gente pode enviar via Facebook, via WhatsApp, via e-mail, debater, ver as melhores condições. Então, se você tem interesse, tem um amigo, tem um parente seu, tem alguém que tem interesse, então nos indique, você não vai se decepcionar. A gente tem um projeto bem específico que atende a sua demanda. Eu queria mandar um abraço aqui para toda a minha família que me acompanha, a minha noiva, vou estar me casando no próximo sábado, e que Deus abençoe a vida de todos vocês, e qualquer dúvida estamos inteiramente à disposição. Maravilha, felicidade aí o casal, próximo sábado aí, já tá perto, hein? Danilo, mais uma vez, muito obrigado aí, valeu. Só para a gente reforçar aí mais uma vez, né, que infelizmente por força maior, Macário não pôde participar desta conversa, desta live, desse bate-papo, mas na próxima live Macário vai estar presente. Ele até mandou uma mensagem aí agora no finalzinho no Facebook, e na próxima live Macário vai estar conosco. Danilo, mais uma vez, muito obrigado. Sérgio, a gente fica por aqui, agradecer ao público que participou, interagiu, questionou, perguntou, enfim. Então, em breve a gente anuncia, divulga as próximas lives. Valeu, gente, até mais. Gente, boa noite, até mais. Uhum.